Vocês sabem, ela está aqui para assistir nossa aula, depois eu vou pedir algumas opiniões dela. Eles estão recriando os 8 ciclos do Dante, da obra do Dante. Recriando o quê? Os 8 ciclos da obra do Dante, da Divina Comédia. Porque o Dante ele divide o inferno em 9 níveis na visão dele. O inferno psicológico. A coisa que você vai fazendo, você vai descendo desses níveis. É uma questão psicológica de escolha, na obra dele. Século XIV. E eu pedi que eles recriassem esse ciclo de maneira moderna, século XXI. Do século XXI. Então cada um fez uma leitura de como eles iriam compor esse ciclo, pegando os eventos do dia a dia do nosso cotidiano. Quem está ali em cada ciclo? Hoje é o seguinte, cada grupo vai apresentar os mesmos ciclos. Primeiro ciclo, o que vocês colocaram? As duas equipes colocaram no primeiro ciclo. Depois vocês colocaram no primeiro ciclo. E aí eu vou perguntar o que tem de comum entre os dois. Ok? Hoje é em dupla apresentação. Semana que vem a gente volta ao sistema antigo de 1. Mas hoje eu quero em dupla. Quem vai começar? O grupo das meninas. Tudo bem? Pode começar. Vamos ouvir. Então, o nosso inferno, se você perceber, ele é ao contrário. Primeiro vem os piores e depois os melhores. Por que vocês resolveram inverter a lógica do inferno? Do Dante? O seguinte, é assim, aqui no meio você não está vendo os outros que estão sofrendo. Então, o seu sofrimento, ele é baseado só em você mesmo. Você acaba se acostumando no seu inferno. Agora, quando você está mais para cá, você vê que todo mundo está sofrendo mais que você é o que mais está sofrendo. É aquela lógica, o meu sofrimento se compensa quando eu vejo do outro, o outro é maior do que o meu, aí torna-se o meu menor. E aqui fora a gente só colocou um quadrado, círculo, para representar o mundo das formas, porque dentro do inferno não é o mundo das formas. Por que vocês acham que o mundo das formas estaria fora? Porque aqui dentro é uma coisa da sua cabeça, você não precisa se basear no que existe. Legal, chega aí, o que tem no primeiro ciclo? O primeiro é o suicídio. Por que vocês colocaram ninguém? Porque o suicídio é quando você não tem amor pela própria vida. Se você não tem amor pela própria vida, você não a merece. Então você tem que ficar no pior lugar do inferno. Porque você tem, mas você despreza. Vocês colocaram o que no primeiro ciclo? Ele vai explicar aí a lógica da inicial da parada. Professor, desculpa, que a gente não sabe desse. Fica à vontade aí. Olha isso, gente. Vitor, os pagãos a gente colocou aqui e pintou tudo de vermelho. Porque Por que o eles vermelho? só enxergam uma coisa. Poderia ser qualquer cor, mas a gente só queria representar que eles só enxergam uma coisa, que eles não enxergam Deus. Eles só enxergam a sua mentalidade. Não tem uma mentalidade ampla. E só uma coisa, a gente pintou. Beleza, legal, a ideia também foi boa. O que está no primeiro ciclo? Primeiro ficar a luxúria, e a gente começar a riqueza, né, o poder e tal, a coisa do sexual, dos corpos, da estética. Aí no caso a gente botou os dois bonequinhos com o símbolo masculino e masculino. Que a gente quer pensar como não tem a cabeça, é só pra mostrar que é uma coisa ligada ao corpo. Tá sem cabeça, mulher. Pra explicar que é uma coisa que tem. Não uma coisa mental, uma coisa mais moral mesmo, não tentar. Instinto, tá? Aí a gente precisa da estética aqui. Aí a gente pode falar. Não, Não, ela tem que falar. primeiro grupo colocou o suicídio, o outro colocou o gula. Luxúria, né? Não, primeiro foi a gula. Primeiro círculo. Primeiro ciclo é a luxúria. O ciclo que é a Se tu era nós vimos que luxúria pro Dante seria justamente o início, porque tudo passa pela sexualidade. Né? Uma energia muito, uma força muito determinante, e quando usada de forma inconsciente, pode ser com consequências perversas e permanentes. O que existe de comum entre a luxúria e o suicídio? Ei, só um minutinho, peraí, gente. A Assembleia não se manifesta, não se movimenta, não se olhando para ali. Pois não. Eu acho que é mais que eles têm o contrário. Porque a não, eu quero que tenha de comum. Eu acho que seria melhor elas terem, porque como elas fizeram o ciclo invertido, seria melhor elas terem começado pelo meio, né? Porque é invertido. Mas essa é a lógica. Seria a lógica. eu fiquei meio. Aí é onde que eles vão ter que explicar qual a ligação que existe do suicídio e a luxúria. Existe. Que existe. Cada vez que vocês conseguem perceber. Ligação. Entre a luxúria, não, pode ser qualquer dos lados. Pode ser. Entre a luxúria e o suicídio. Fazer a ligação. Acho que uma ligação seria que mais ou menos eles são sinônimos, eu acho. Não? Sinônimos. Tipo, sinônimos em relação a uma pessoa não tem autoestima e vai se matar.
A luxúria é quase praticamente ao contrário disso. Tipo, ela sempre vai buscar ser uma pessoa mais bonita, tipo, fisicamente dos outros, assim. Pelo menos eu acredito que é Isso assim. também pode ser uma forma de suicídio? Isso pode ser uma forma de suicídio? Caiu. A busca excessiva pela questão da luxúria é uma forma de suicídio? Acabar, tipo, se esquecendo, assim, esquecer o mental dela e Só tipo, que é pensar o só dia. no físico. Isso Isso é um suicídio. agora sim, era a ligação. Os dois lados, na realidade, o suicídio está ligado porque a luxúria esquece de outros valores. Ele abre mão de valores humanos extremamente importantes. Ao passo que o suicídio abre mão da vida de forma plena. Mas os dois criam formas de suicídio extremamente parecidas. Tanto que vocês colocaram sem cabeça. Né? Vai representar que é só uma coisa do corpóreo. É mais ou menos quando vocês veem aquela imagem de Deus tocando o dedo de Adão na pintura do Michelangelo. Vocês podem observar que Adão ele não tem nenhuma expressividade de vida. Não, ele é... Ele é totalmente como se ele tivesse o quê? Ele só tem corpo, mas ainda não tem um espírito. Então ele é apenas meio humano. O rosto dele é como se fosse a Mona Lisa. Ele Exatamente, sabe totalmente identificar. morto. Você Não tem a sabe vida, né? qual a expressão que ela quer. Quando nasce o corpo divino, o corpóreo não se manifesta. Essa é a visão do Michelangelo. Já viu que vocês dois colocaram aí. Próximo ciclo, vocês colocaram o que no segundo ciclo? Gula. Porque a gula é pior do que a luxúria. Por quê? Me explica isso aí. Porque, tipo, a luxúria é algo que todo mundo pode conseguir ter. Pelo menos do meu ponto de vista é assim, é algo que todo mundo vai conseguir fazer assim, eu quero me cuidar, eu quero tipo, pensar mais no meu corpo, tranquilo, isso é luxúria. Agora a gula é algo que poucas pessoas podem ter, por exemplo, o rico. Rico tem muita gula, ele sempre, tipo, é a lógica da gula. Eu como, estou satisfeito, mas eu continuo querendo comer. E muita gente fala que rico continua enriquecendo e pobre continua empobrecendo. E a gula, eu acho que ela está mais ligada para a parte dos ricos. E a gente pode caracterizar quem do primeiro ou último ciclo, né? Que é de acordo com o mundo de hoje. As coisas que mais são produzidas é as que são mais baratas. E as coisas que menos são produzidas são as mais caras. E por a luxúria poder ser acompanhada por qualquer tipo de classe, qualquer pessoa, eu acho que a gula entra em segundo plano, porque ela é mais para aquelas pessoas que têm, mas continuam querendo ter. Ela só pensa em querer ter. Ou seja, se tratando de sexualidade, não existe necessariamente a ligação com o financeiro, com o econômico. Não é à toa que nas comunidades mais pobres o número de crianças que nascem é bem maior, porque falta planejamento. Isso ainda é um prazer gratuito e instinto humano. Ao passo que a gula pressupõe um poder financeiro. Então, por isso que no caso ela não é para todos. Exatamente. A gula também, como se fala, pode ser ligada com a luxúria, porque a gula não é somente a comida. Como se fosse você querer mais dinheiro. A luxúria sempre está ligada nessa ideia de você ter o dinheiro e a beleza estética. E o prazer, né? E o prazer. A gula basicamente é isso. Você sempre quer mais. Não é só comida. Você quer mais dinheiro. Aí acaba naquela história do suicídio, como elas colocaram. Ok. O suicídio pode ser eventualmente. Vocês colocaram o que no segundo círculo? Colocamos o assassinato. Assassinato. Relaxa. Assassinato. Por que assassinato? Porque pra gente, como suicídio, o assassinato é você já tá entregando a sua vida. O assassinato, ele é uma coisa, assim, que sempre vai pesar na sua cabeça. O suicídio, você foi lá, se matou e acabou. Mas o assassinato, você tirou a vida de outra pessoa, que você não sabe como seria daqui pra frente. Você acabou com o mundo inteiro, porque você não sabe o que vai vir depois daquela pessoa. Todo assassinato é injusto? Não pra mim, não pro meu grupo. Então me prove quando um assassinato é justo. Quando, por exemplo, vão atirar na Débora. Aí a Débora, ela ainda não tem a família dela, ela não tem os filhos dela, ela não tem a geração dela. Agora, eu já tenho. Aí, a pessoa, sei lá, tô atacando a Débora pra matar ela. Aí a pessoa vem e me mata, pra poder defender ela. Aí eu acho que é um assassinato justo. Ele é justo Porque eu ou ele tiraria a é... vida de uma pessoa que tá começando a vida dela. Isso é um assassinato justo ou é um assassinato justificado? Eu acho que é justo. Quem acha que é justificável? Por que tu acha que é justificável e não justo? Bom, é justificável porque, bom, era uma legítima defesa.
Pois você está defendendo aquela pessoa. Um assassinato justo, que seria justo mesmo, se aquela pessoa que você vai matar já matou a pessoa. Vai. Então você defende a pena de morte. Então para você a pena de morte é justa. Alita. Concordo com ele. Para tentar direitos. Porque para mim é justificável, não justo. Porque tirar a vida de alguém seja a falta não é justo. Porque ela pode estar com os problemas dela e ter matado outra pessoa. O que a gente sempre tem que tirar a vida. E Elange, o que tu acha? É justo ou justificável? Eu acho que nenhum assassinato é nem justificado nem justo. Não concordo com nenhum deles. Eu acho que todos, cada um tem sua vida, sua missão aqui, cada um está por um motivo e ninguém tem o direito de decidir sobre a vida do outro. Você só pode decidir sobre a sua. Quer falar? Sem querer generalizar, mas tem casos e casos que eu acho que a morte pode ser um bom caminho para uma pessoa. Eu não concordo. Eu acho que a morte, você tirar a vida de alguém nunca pode ser um bom Tem caminho. casos e casos. Pelo menos eu acho que certas pessoas quando fazem tipo, muitas coisas ruins assim, como aquele cara que matou as criancinhas lá na escola. Eu, na minha opinião, acho que um cara daquele deveria morrer, né? Mas eu sei que não é certo pensar assim, mas eu acho que tem casos e casos. De uma forma Posso falar, geral, professor? a pena de morte. E não existe. A pessoa faz algo que prejudicou muita gente. É justo que ele pague com a mesma coisa que ele fez os outros pagarem. Para pensar numa coisa, peraí. Quando vocês defendem, do meu ponto de vista, eu acho que o assassinato ele não pode ser nem justo nem justificável. Na lei, ele tem uma justificativa. Na lei. Mas a lei não é tudo, a lei é uma letra. E além da letra existe a vivência. Se eu tenho uma vivência mais cristã, mais voltada para o mais humana, mesmo a justificativa da lei, por exemplo, para quem teve a pessoa assassinada, a lei jamais vai convencer que foi justificada a morte dele. Então a lei é só letra. A lei não pode ser um fato absoluto sobre a realidade da vida. Vocês já param para pensar como é que eu posso atribuir a alguém um castigo se eu não sei o que ele é? E vai a morte seja um prêmio. Eu estou dando ao assassino um prêmio do matamento da pena de morte. Nós não sabemos o que ela é. Então eu só posso dar aquilo como sendo castigo se eu sei que aquilo é ruim. A morte é algo extremamente complexo, mas eu gostei da cooperação de vocês. É algo polêmico, mas muito bom. Mas e se a pessoa foi julgada pelo que ela não fez? Tipo aquele filme do Filha de David Gale. Não sabe. O sonho de liberdade. Do cara lá, Legal. sim, aí ele é julgado. Ah, tá falando busca de um milagre. A espera de um milagre. Professor, Tudo bem, vamos seguir a frente. Professor, Acho que esse assassinato também pode te ligar Tu não pode entrar no inferno dos outros, porque o inferno é um milagre. Professor, Vamos ao próximo. posso falar rapidinho sobre o Gente, não assassinato? posso abrir tanto papo pra terra, a gente vai perder o tempo. Você fala e vamos aqui na Assembleia. Fala, filho. Eu quero dar um exemplo do assassinato do Osama Bin Laden. Sim. A morte dele foi uma morte justa. Porque ele não matou, ele matou só no atentado dos prédios lá, foi mais de 2 mil. E matando ele, pode ter evitado a morte de muitas pessoas que ele provavelmente mataria. É legal sua colocação, mas observe que essa filosofia Bin Laden, ela também depende de qual cultura você está inserida. Se você tiver, como nós estamos numa cultura ocidental, judaico-cristã, a morte dele é justificável, é até justa para algumas pessoas. Mas no mundo muçulmano, que é outra cultura, outros valores, a morte dele é injusta. Então observe que isso é muito difícil de justificar, e até o apelando em justificativa e justiça e justiça é muito complicado. Pois não, é difícil. Vocês estão pensando em assassinato assim? Em uma pessoa matar a outra, vingança, não sei o quê. Mas também tem a pessoa está muito doente no hospital e você escolhe matar ou deixar ela sofrer. Eu acho que nesse caso a morte não pode ser uma recompensa, a morte que mesmo que está passando. Mas aí... Pelo que ela está passando. Vocês só estão pensando na violência. Nossa, mas vai ter um sobrevivo. Eu sei que essa sala é extremamente polêmica. Nós voltamos no segundo ciclo do inferno do Dante.
pessoas com a gula, que ninguém percebe, e é uma crítica que eu faço, alguns anos atrás, comer era um ato quase sagrado. Você lembra? Comer na mesa com a família. Era um ato sagrado. E era um ato que envolvia um ritmo. Hoje, o problema da obesidade, sabe que não vai se resolver nem tão cedo? Porque as pessoas hoje comem por diversão. Comer virou lazer. As pessoas comem por lazer. Vamos ao shopping comer. Eu não estou com fome, mas eu tenho que comer. Eu sou brasileiro porque eu estou num lugar, então eu tenho que me divertir comendo. Isso virou uma loucura. Hoje a gula é diversão, galera. Aí não sabe por quê? Eu falo, não, o inferno é comer muito. Eu não estou falando do inferno do céu, mas falando do inferno da tua saúde. Pressão arterial, glicose, uma série de coisas vem pela boca. Se não comer é bom. Entendeu? Ah, claro que é bom. Desde que não seja por lazer. Entendeu? Siga adiante, é o próximo ciclo. Agora é a vez de vocês. Uma sequência é o estupro. Estupro. Por que o estupro aí? Quem vai explicar o estupro? Bom, então, como você pode perceber, no estupro não tem nenhum desenho. Isso é porque quando a pessoa é estuprada, ela se sente vazia. Então, por isso não tem nenhum desenho, porque vai ficar vazio, não tem uma definição. Praticamente ela perdeu a vida dela, entendeu? Então ela não vai mais confiar em ninguém e, tipo, é isso, ela não vai mais confiar em ninguém e não vai ter mais segurança. E hoje em dia isso é muito forte. Adorei, garoto. Gostei do... É o primeiro que deixa o tipo de estupro em branco. Vocês colocaram o quê? A ganância. Oi? A ganância. Porque agora tem uma ligação forte. Por que a ganância é isso? A ganância, assim, eu queria usar ela também para explicar tipo, uma ideia, tipo, porque aqui estão todas ligadas.